família é tudo, é de onde viemos. É o princípio de tudo, o local que nos acolhe. A família é importantíssima. A pedagogia sistêmica diz que os protagonistas da educação são os pais. Então, uma escola que seja pouco vinculada às famílias é uma escola que tende a se fechar em si mesma. E, com isso, reproduzir mecanismos de relação e aprendizagem que, com certeza, estarão desvinculados da realidade de cada um dos alunos. Sem o envolvimento dos pais e das famílias em geral, não pode haver projeto. A família não é culpada pelos maus resultados escolares. Como diz a escola, a família é a responsável por toda a vida da pessoa que está criando. É determinante na formação de um ser humano, porque você pode fazer todo o trabalho de sensibilização, de respeito, de reconhecimento do outro, mas se essa criança chega em casa e o pai, assim que a vê, a ignora, e quando repara nela é para repreendê-la, para gritar, para mandar nela, o que será dessa criança? Hã? Antigamente, as crianças aprendiam em seus lares, trabalhando com seus pais, seus afazeres cotidianos do dia a dia. Aprendiam tudo compartilhando com seus pais e a comunidade. A escola devia acompanhar esse processo. Mas muitas famílias perderam essa confiança em si mesmas. A confiança de que seu próprio instinto pode lhes dizer como criar e educar uma criança. Como fizemos durante milhares de anos. Os pais parecem pensar que criar um filho é uma atividade profissional. Ou seja, para eu criar o meu próprio filho, deveria estudar, deveria me esforçar. E no fim das contas, provavelmente não conseguirei fazer isso por mais que eu me esforce. Então, melhor é deixar a criança com um profissional, com um pedagogo, com um pediatra, com um psicólogo, porque eles sabem cuidar de crianças e não é assim. Os únicos que podem cuidar bem dos filhos são os pais. As crianças são uma oportunidade imensa, são um presente. Sinceramente, são um presente. E é triste que, geralmente, nossa vida no mundo desenvolvido, o que frequentemente fazemos é afastá-las. Levamos elas para a escola e pronto. Há mães e pais que veem a criança 1 hora por dia. Mas como é que pode? Como é possível? Ou seja, como podemos esperar alguma coisa bonita disso? Temos que entender que as crianças precisam estar com os seus pais e uma criança estabelece um vínculo afetivo muito forte com uma pessoa que geralmente é a sua mãe. E se sente muito mal quando se separa dessa pessoa. Ela se sente muito pior quanto menor for e quanto mais horas seguidas ficar separada dessa pessoa. Entenda que nós, os pais, colocamos aí para, enquanto estamos fazendo coisas interessantes ou estamos trabalhando, elas estejam aí trancadas para que não incomodem. E essa é muitas vezes a sensação que elas têm. E não entendem para que aprender tudo aquilo. E isso inclui as creches, digamos, de categoria, que não têm feito absolutamente nada de bom. É um absurdo separar o filho de sua mãe assim tão cedo, mas afinal, que estudo defende isso? Bom, enfim, não há nada que defenda isso. Nós devemos estar com nossas famílias. As escolas não têm sentido aí. Nós devemos estar com nossos amigos brincando, com a nossa turma ou galera, aprendendo a conhecer o mundo. A pressão social, as longas jornadas de trabalho e a necessidade de não nos sentirmos excluídos nos obrigam todo dia a tomar decisões sem nos perguntarmos se realmente são lógicas ou coerentes para nós, sem pensar como nos sentimos. Eu diria que as crianças são o reflexo da sociedade em que vivemos e, se são bem tratadas, dá para perceber. E esta sociedade não cuida das crianças porque não cuida de si mesma também. Elas são o nosso espelho. Quando uma criança volta da escola para casa, a pergunta que os pais fazem é: o que você fez? E como foi? E o que aprendeu? Mas a pergunta que geralmente nunca fazemos é: como se sentiu hoje na escola? A ideia mais revolucionária que existe é tentar fazer as pessoas felizes.
Quando uma pessoa é feliz, tem vontade de compartilhar essa felicidade com o outro, tem vontade de compartilhar esse amor com o outro e tem vontade de ajudar e cooperar com o outro. Mas para isso a pessoa tem que estar bem consigo mesma. Se eu sempre digo ao meu filho, seja feliz, mas eu estou ressentido porque os meus pais não me ensinaram isso, meu filho não vai poder aprender realmente o que é ser feliz, porque eu não vou saber demonstrar. Quando uma pessoa está bem consigo mesma? Está bem consigo mesma quando é capaz de olhar para o seu pai e para sua mãe e dizer sim. Estes são meu pai e minha mãe. Apesar de tudo que aconteceu, eu estou em paz com o meu passado. Eu não estou lutando contra nada, nem quero defender, nem demonstrar nada a ninguém. Não tenho que construir nenhum tipo de identidade falsa. Sou professor, sou psicólogo, sou tal. Não, eu simplesmente sou. Que tentem se lembrar da criança pequena que eles foram e que se lembrem que o que era mais importante para eles era ver nos olhos dos seus pais amor incondicional, aceitação total. E que olhem seus filhos realmente com olhos de curiosidade, com olhos de descoberta. E que não só descubram a criança, mas que também descubram o mundo através dos olhos, das mãos. Eu acredito que aí sim descobriremos a autêntica maternidade e a autêntica paternidade. Eu lhes diria que olhem seus filhos, ou, se não têm filhos, que olhem as crianças, que observem um momento as crianças com o coração. Isso é suficiente para decidir. Então dê a ela o que puder de atenção. Brinque, role no chão com ela, participe o máximo possível. Faça com que ela participe das suas tarefas, que aprenda as coisas da casa, mas por vontade dela, como brincadeira. Por melhores que sejam nossos métodos, a criança precisa, antes de mais nada, de amor, de proximidade, de sentir-se amparada, protegida. Quanto menor, mais protegida. E depois, ela mesma pode proteger os outros e cuidar dos outros. Quer dizer, primeiro tem que se apegar para se desapegar. Eu acredito que nós, mães e pais, estamos voltando a ser os educadores que fomos em algum momento. Mais do que colocar seu filho no lugar onde parece que vão educá-lo, estamos dizendo, peraí, não, um momento, não. Isso eu não aceito. E acredito que é daí mesmo que vai surgir. Não vai chegar de uma autoridade, é uma coisa que simplesmente você tem que trabalhar conscientemente para alcançar. Nossa história social, cultural e pessoal nos trouxe até aqui. Adotamos e criamos uma grande quantidade de objetivos e expectativas, que provavelmente não são nossas, mas do mundo que nos rodeia. Melhor escola, melhor universidade, diplomas, prestígio, dinheiro, nos fizeram esquecer o que realmente procuramos. O que desejam? Querem que seu filho tenha, digamos, um título específico? Para quê? Para que eu estou nesta busca do saber? O que procuro? Que tipo de conhecimento procuro? Um conhecimento que estimule a criança a ter êxito? Sob que ponto de vista? Meu filho tem que ser como eu quero que ele seja. Ou tem que realizar o que eu nunca pude realizar. Isso é muito egocentrismo. Estou educando para que saibam se adaptar à sociedade em que vão viver, que sabemos que vai ser dura? Ou estou educando para que elas percebam criticamente do que gostam ou do que não gostam e, em seu dia a dia, trabalhem para melhorar essa sociedade? Porque uma criança chega num mundo tão diferente do meu que, inevitavelmente, vai questioná-lo. Porque, para ela, tudo é novo. Para ela, não há nada velho. Confiem em seus filhos. Eles sabem muito mais do que vocês pensam. Porque, às vezes,
As pessoas que mais limitam os nossos filhos somos nós, os pais. E depois sofremos com isso. O que eu tento transmitir é que é tão bom poder cuidar de um filho por todo o inesperado que acontece, por todo o mistério, por todos os problemas que ele nos traz. É belíssimo, porque isso é uma oportunidade imensa para crescer. Nos livremos de nossas expectativas. Deixemos de lado o que o mundo espera das crianças. O que a cultura espera de cada um de nós. Respeitem as crianças. Deem a elas a oportunidade de se desenvolver como elas se desenvolvem. Não como nós, adultos, queremos ou pensamos que deve ser, mas como elas podem fazê-lo. Os ideais e objetivos que temos sobre as crianças não nos permitem ver quem realmente são e do que elas precisam. Não amanhã ou daqui a vários anos, mas hoje. Só existe uma coisa que é realmente importante. É o amor que nós podemos dar às crianças. Se queremos uma sociedade diferente, a única coisa que realmente temos que fazer é amar as crianças, para que elas aprendam a amar os outros. O conhecimento vai vir sozinho. Os resultados no mundo vêm sozinhos. Mas uma criança que não foi amada dificilmente vai aprender a amar. Foi esse texto que uns colegas escreveram para ler no final do ano, mas não deixaram. E eu acho que é importante, então eu vou ler. Hoje em dia a educação está proibida. Muito pouco do que acontece em nossa escola é importante de verdade. E as coisas que importam não estão escritas em nenhum caderno ou livro. Como nos encontrarmos na vida? Como enfrentar as dificuldades? Não sabemos. Falam muito de educação, progresso, democracia, liberdade, um mundo melhor. Um mundo melhor. Mas nada disso acontece nas aulas. Nos ensinam a nos afastar dos outros e a competir por coisas que não têm valor. Pais e professores não nos escutam. Não perguntam nunca a nossa opinião. Não fazem ideia do que sentimos, do que pensamos, do que queremos fazer. Não seria maravilhoso se pudéssemos escolher ir diariamente à escola? Que essa escolha seja nossa e não dos nossos pais. Que a escola seja um lugar bacana, onde se possa desfrutar, onde se possa brincar, onde possamos ser livres, onde se possa escolher o que aprender e como aprender. Existem várias experiências que têm se atrevido a transformar as estruturas da escola. Experiências de educadores que se atreveram a pensar a escola em vários países. Muitas delas se converteram em métodos formais, outras trabalham em espaços comunitários e populares. Algumas escolheram continuar a experiência de forma particular, e muitas outras o fazem dentro das salas da escola pública. Esses exemplos são a prova viva de que os esquemas tradicionais da escola podem ser reinterpretados e alterados. Há experiências em toda classe e grupo social onde houve educadores com a intenção de mudar. Educação ativa, popular, libertária, cooperativa, livre, ecológica, democrática, holística, étnica, educação sem escola, educação em casa. De uma forma ou de outra, todas essas experiências apostam em pensar a aprendizagem como um crescimento contínuo, como um intercâmbio vivo entre o indivíduo e seus iguais, seu ambiente e sua comunidade. Uma educação viva. Nos ensinem que as coisas podem ser diferentes. Esse é o exemplo que tem que nos dar. Suas expectativas são suas, não são nossas. E enquanto continuarem assim, vamos continuar falhando. Este filme promove uma parte das ideias que achamos. Visitamos algumas de todas as experiências que existem e conhecemos muito poucas profundamente. Não existe somente uma forma, não existe o melhor modelo. A verdadeira diversidade existe quando se respeita e experimenta a diversidade em todas as suas dimensões. Todas estas experiências são valiosas, porque são fruto de pessoas que dedicaram sua vida à aprendizagem. Existem desencontros e coincidências, mas sem dúvida todas contribuem à melhoria da educação.
Precisamos que essas ideias e práticas venham à luz, para podermos conhecer suas contribuições, histórias, riquezas e limitações. Compartilhar recursos, trocar pontos de vista e construir juntos um novo paradigma educacional. Por tudo isso dizemos chega. Chega de decidir por nós. Chega de nos qualificar, chega de nos impor. Chega de nos impor. Nem as ciências, nem as provas, nem os diplomas nos definem. Estamos aqui para isso, para falar, para compartilhar as nossas ideias. E aprender que é possível mudar as coisas. Nós vamos decidir o que queremos ser, fazer, sentir ou pensar. Hoje, mais do que nunca, existem os recursos para que essas experiências se multipliquem e se diversifiquem. Existe a possibilidade da escola se reencontrar com a educação, de ser um espaço construído e gerenciado por toda a comunidade, de atender às necessidades das pessoas e seu ambiente. Acreditamos que a educação está proibida. Não por culpa das famílias, não por culpa das crianças, não por culpa dos docentes. Todos proibimos a educação. Toda vez que você escolhe olhar para o outro lado em vez de escutar. Toda vez que colocamos a meta acima do percurso. Toda vez que deixamos tudo igual em vez de experimentar algo novo. Este filme é um convite para nos encontrarmos com a educação além dos muros da escola que todos conhecemos. Um convite para pensar em outras formas de aprendizagem, para conversar e debater sobre nossas práticas escolares e educacionais. Seja professor. Seja aluno. Seja pai. Seja quem quer que seja. Ajude-nos. A educação tem que avançar. Tem que crescer. Tem que mudar. Nos encontrarmos com os outros. Conhecer e explorar suas experiências. Trocar ideias. Trazê-las à nossa realidade. Essa é a nossa proposta. E começa hoje mesmo.